Fala pessoal, sejam bem-vindos a esse canal que é voltado e dedicado especialmente para análises clínicas, tá bom? Principalmente se você quer fazer concurso na área, seja você farmacêutico, biólogo, biomédico, técnico em patologia clínica, análises clínicas, bom, esse é o seu canal. Bom, e como aperitivo, eu estou trazendo aqui para você a RDC 222 de 2018 da Anvisa. A gente vai falar um pouquinho sobre legislação, tá? A legislação muita gente tem dificuldade no aprendizado, quando na verdade você precisa, né, somente entender o básico da legislação, o que, que ela quer daquilo. E aí sim você consegue gravar, estudar os tópicos ou artigos ou incisos que realmente caem em prova, tá bom? Então, como eu sempre falo para os meus alunos, me dê imagens. Vamos analisar aqui esse slide aqui, ó, que eu vou colocar para vocês. Olha só, quando eu falo de RDC 222, eu estou falando de uma RDC, pessoal, que fala sobre o gerenciamento de resíduos em serviços de saúde. Ou seja, são regras. Toda RDC ela tem ali uma regra a ser cumprida para que você execute e esteja de acordo com a lei dentro do seu laboratório, tá? Então a gente está falando desse gerenciamento sobre o resíduo que é formado ali no seu laboratório, que é o quê? Resíduo químico, biológico, radioativo, tá? A gente vai ver um pouquinho ali à frente sobre o que cada um quer dizer. Então, a gente está falando sobre resíduos em serviço de saúde, a famosa RSSS, tá? Vamos lá. Se eu falo sobre esses resíduos, eu falo o seguinte: bom, primeiro, que essa RDC ela substitui a RDC 306. Então, essa RDC 222 de 2018, ela substitui a 306, tá? Ela trata sobre essas diretrizes, né, mais atualizadas para proteger tanto os profissionais da área de saúde e também o meio ambiente. Então, essa RDC, o objetivo principal é garantir a proteção desses profissionais da área de saúde e também do meio ambiente. Quando a gente fala em profissionais, né, não somente da área de saúde, a gente também fala sobre aquela equipe de limpeza que está lá no laboratório fazendo o recolhimento daquele lixo hospitalar, beleza? Então, olha só, para que a gente tenha um cumprimento dessa legislação de forma correta e para você estudar os tópicos corretos, eu separei 7 tópicos que eu considero cruciais para a sua RDC. Você vai ver, se você pegar lá a sua RDC, lá, baixar na internet, vai ter lá a RDC 222 imensa para você estudar. Imensa, pessoa imensa. E aqui eu estou trazendo para vocês um atalho, tá? Um atalho seguro para você fazer o seu estudo e garantir seu 10 lá na prova. Tudo que eu quero ver é você aprovado num concurso público, tá bom? Então, olha só. Primeiro, segregação, acondicionamento, identificação, armazenamento e coleta e transporte, tratamento e destinação final. Quando eu falo sobre a segregação, eu estou falando sobre separar aquele material, separar aquele resíduo. Então, toda vez que eu falar em segregação, eu estou falando em separar o resíduo e colocar lá no local de origem, conforme o tipo e o risco biológico que você vai ter ali naquele material. Então, por exemplo, você vai separar os perfluorocortantes, vai separar o material que é de risco biológico, e isso aí cada um vai ter um recipiente específico para você colocar. Se eu falo de acondicionamento, eu estou falando de quê? Dos recipientes, dos sacos, dos coletores apropriados e da resistência desse material. Essa resistência, pessoal, quando a gente fala de tanto dos sacos quanto vamos dizer, da caixa do lixo, né? Ou seja, da Descarpac ou daquele coletor de lixo que você tem normalmente no laboratório, ele tem que ter uma resistência à ruptura, tá? Para que esse material não vaze dentro do laboratório. E outra coisa, garantir que esse material não seja vazado, principalmente se a gente fala de risco biológico, no caso do material como tendo sangue, urina,
fezes liquefeitas, tá bom, pessoal? E quando eu falo também de não vazamento, eu falo também dos reagentes químicos que você tem dentro do laboratório. Por exemplo, o kit ali que você utiliza. Que kit? Por exemplo, um exemplo. Kit de glicose. Isso aqui, pessoal, é um reagente, isso aqui é um resíduo químico, tá? Se ele é um resíduo químico, ele também não pode vazar, tá? Quando eu falo em identificação desse material, eu estou falando do grupo, da simbologia. Cada material tem um grupo, tá? Eu mostro para vocês ali um pouquinho à frente, que a gente vai falar um pouquinho sobre esses grupos, tá bom? Que é o risco biológico, perfuro cortante, risco radioativo, material que não tem risco, tá? Tudo isso aqui tem ali num slide à frente que eu vou colocar para vocês. Então, normalmente esse grupo ele é indicado pela simbologia. Então, você tem que conhecer sim qual é o risco biológico dele. Por exemplo, se é de perfuro cortante, qual é o símbolo? Se é o símbolo radiológico, se é apenas o símbolo de risco biológico, tá? Então, tudo isso aí vai estar ali à frente para você. Com relação ao armazenamento, eu falo que ele pode ser interno, temporário ou externo. No armazenamento interno, pessoal, normalmente acontece ali no laboratório, né? Que você jogou o lixo ali, ele está armazenado ali naquele lixo. Que também pode ser confundido também como armazenamento temporário em determinadas situações. Quando eu falo de armazenamento temporário, tendo o seguinte, tá lá o seu, deixa eu colocar aqui para que vocês entendam bem sobre o que eu estou falando, tá? Vamos lá. Você pegou lá o seu lixo e jogou no latão do lixo, onde está lá aquele risco biológico. Os meus desenhos são os melhores, tá? Os meus alunos sempre falam isso. A partir do momento que você jogou o lixo, né, lá no local apropriado, no recipiente apropriado, né, o pessoal da equipe de limpeza recolhe esse material e leva para onde? Lá para a salinha do expurgo. Na salinha do expurgo, esse aqui, pessoal, pode ser considerado um local de armazenamento temporário. Por quê? Porque ele vai ficar aqui por um tempo até que passe, né, o coletor final, onde é o caminhão que vai levar esse material lá para o aterro sanitário, por exemplo. Então, aqui é um exemplo bem clássico desse armazenamento temporário, tá? E tem também o armazenamento externo. Alguns serviços hospitalares, esse armazenamento fica fora da unidade hospitalar, né? Onde é um local apropriado, onde vão ficar guardados o quê? Aquelas várias caixas com aquele latão de lixo que foi recolhido lá do serviço hospitalar, até que venha o caminhão de lixo, coletor especial, para levar todo aquele material, beleza? Então, deixa eu até colocar aqui, ó. Ó, aqui só ficou só a tela para vocês vão conseguir ver melhor o que eu desenhei, né? Tá aqui o coletor, né? O pessoal da equipe de limpeza pegou o seu lixo, levou para o expurgo, né? Vem o caminhão e leva esse material para ser descartado num lugar específico ou no aterro específico, tá bom, pessoal? Dando sequência aqui, vamos lá. Quando eu falo sobre gerenciamento também, eu estou falando também da coleta, transporte, né? Quando tem um caminhão que pega esse material, ele vai ser transportado para algum lugar, tá? Esse aqui é um tipo de transporte externo, ou seja, onde o caminhão pega lá o seu material do expurgo e vai levar para o destino final. Quando eu falo de transporte interno, eu estou falando daquele profissional que recolheu o lixo dentro do laboratório e leva esse material até o expurgo, por exemplo, tá? Aqui é um clássico exemplo de transporte interno e externo dentro do serviço de saúde. Quando eu falo de tratamento, eu estou falando sobre a exigência que cada material de risco biológico tem para ter um destino final. Por exemplo, o destino químico. Quando é um material químico, ele vai ter um tratamento. Quando é biológico, ele tem outro tratamento. E quando é radioativo, também tem outro tratamento. Sendo que, para as provas, dica de ouro, pessoal. O que acontece? Na prova,
por exemplo, eles dificilmente falam sobre o risco radioativo. Eles focam mais aqui no biológico e no químico. Porque se é uma prova para análises clínicas, a gente está falando sobre risco biológico, risco químico. Isso porque vai estar ali o reagente de glicose ou o seu sangue, urina, fezes, tudo aquilo que você rejeitou, que você jogou fora, são o foco principal da sua prova. O lixo radioativo, pouco se fala. Vamos falar que se 90%, 98% só vi comentar em 1%. Não tem muito disso. Até mesmo porque o risco radioativo a gente está falando muito mais lá da radiologia. Então aqui já é um ponto a menos que você precisa se preocupar. Aqui é um ponto a menos que você vai se preocupar. O que é que você precisa conhecer aqui? Normalmente, a simbologia. Porque as provas têm um costume de colocar o símbolo do risco radiológico ali para saber se você conhece ou não. Tá? Isso aqui é o máximo que eu vi cair. E com relação ao destino final, a gente está falando sobre o ambiente que ele deve ser adequadamente descarregado, né? Descartado. Por exemplo, você vai ter lá um ambiente, um aterro, em que você vai ter um solo que é específico para que não haja contaminação do solo, tá? Você vai ter um solo totalmente preparado para que não haja contaminação do solo e que nem haja contaminação do lençol freático, beleza? Então, representando aqui, eu trouxe para vocês os 5 grupos especiais, que são os 5 grupos de interesse. São aqueles 5 grupos que vão te salvar ali na sua prova, tá, pessoal? O grupo A, que é o risco biológico, né, infectante. Ali a gente tem sangue, vacinas vencidas, bolsas contaminadas, tecidos, tá? Tudo isso tá ali. O grupo B é o grupo químico, a gente está falando de medicamentos vencidos, reagentes e metais pesados. Então, novamente, a gente falou aqui sobre o quê? Entre o grupo químico, nós temos os reagentes e os medicamentos vencidos. Tá, pessoal? No grupo A, nós temos o risco biológico, né? O material infectante. Agora, com relação ao grupo C, que é aquele que a gente viu ali atrás, é o que a gente menos vai falar. Mas você deve conhecer a simbologia e saber que o grupo C é o grupo dos rejeitos radioativos, tá? Eles seguem um plano especial ali de proteção no serviço lá da radiologia, tá bom? Mas está aqui classificado na nossa RDC 222. No grupo D são os resíduos comuns, como papel, luvas limpas. Espera aí. Restos de alimentos? Vamos lá. Por que eu falo aqui, pessoal? Deixa eu marcar aqui, que isso aqui é bem interessante. Isso aqui é dica de ouro. Quando eu falo de luvas limpas, eu estou falando daquele material que você colocou, né? Calçou as luvas, não utilizou. Não mexeu em material biológico contaminado, não mexeu em nada no laboratório. Essa luva, ela pode ser descartada no grupo D, ou seja, onde vai o resto de alimento, tá? Isso é uma pegadinha de prova, tá? Porque você vai falar assim, ah, professor, mas, Gildo, isso é errado. Não, tá lá na lei, tá na RDC. A prova, ela costuma fazer pegadinhas, tá? Então, ela pode, eu já vi muito bem isso em concurso público, você colocar lá, a banca colocar essas luvas limpas como material infectante, que na verdade, se elas não foram utilizadas, se elas não foram manipuladas em material biológico, elas podem ser jogadas lá no grupo D. Beleza, pessoal? Outra coisa, vamos voltar aqui, ó. Lá no grupo E, a gente tem o quê? O material perfuro-cortante. Agulha, bisturi, ampolas e as lâminas. Tudo isso vai para aquela famosa caixinha lá que a gente conhece com o nome de Descarpac, tá? Então, esse material vai para a caixa de pérfuro cortante, tá bom? Mais à frente aqui, ó, olha o que eu falei para vocês. Eu coloquei aqui uma situação bem legal, que os meus alunos sempre gostam quando eu falo isso, que é me dê imagens. Então, aqui estão as imagens. Tudo que eu falei aqui atrás, ó, tudo que eu falei aqui atrás é exatamente o que está escrito aqui nessa figura.
Tá, pessoal? Aqui tem todo tipo de lixo que você vai ver lá no laboratório, os mais comuns, os mais utilizados. Então, se você pegar essa figura que coloquei aqui para você, não tem problema. Você pode tirar print da tela, vou colocar aqui de novo para você. Tira o print, passa para os seus amigos, mas o importante é você entender que isso aqui que é importante dentro dessa RDC. A classificação desses grupos e o local onde você vai colocar cada tipo de lixo. Isso que é importante. É isso que a RDC quer de você. Não precisa gravar toda a RDC. Se você entender isso, eu tenho certeza que você mata qualquer questão relacionada à RDC 222. Então, voltando aqui para a nossa tela, olha só que legal. Deixei aqui, você pode tirar seu print. Também vou deixar esse material disponível, né, em algum lugar para vocês. Vocês podem até entrar em contato comigo, eu mando para vocês pelo Instagram, enfim, eu mando para vocês e vou tentar deixar disponível aqui na descrição do YouTube, tá bom? Então, agora a gente vai aqui para umas dicas de ouro, tá? Eu tenho 3 dicas de ouro aqui para você que quer garantir ali o seu 10 ali na sua prova, tá bom? Então presta atenção porque são 3 dicas especiais. Tem pegadinha? Claro que tem. Então olha só, compartilhando aqui a tela com vocês, olha só que interessante. Nessa pergunta aqui, pessoal, o que eu tenho aqui para vocês? O que ele pergunta aqui? Excretas de pacientes em quimioterapia. Excretas de pacientes em quimioterapias podem ir para o esgoto? Gente, a gente está falando... O que são excretas? Urinas, fezes, tudo aquilo que o paciente na quimioterapia, né, que faz quimioterapia, faz normalmente, como qualquer ser humano normal. Então, esse material vai para o esgoto comum? Sim, ele pode ir para o esgoto, desde que tenha o quê? Tratamento desse material. Então, todo hospital ele tem uma estação de tratamento de efluentes hospitalares, tá? Isso é lei. Então, nessa estação de tratamento, esse material vai ser descartado lá. É claro que tudo com tratamento e autorização. Outra dica de ouro aqui. Na verdade, eu considero essa aqui uma pegadinha sinistra, né? Então, olha só. EPIs sem contaminação vão para o grupo E? Gente, qual é o grupo E que a gente viu lá? O grupo E é o grupo de perfuro cortante. Gente, então peraí. Professor, o grupo E, EPIs sem contaminação vão para o grupo E? O aluno para e pensa. Cara, EPIs, a gente está falando de luva, por exemplo, não é de perfuro cortante. Então, isso é errado, ele vai para o grupo D, lixo comum. Lembra que eu expliquei lá no videozinho? Se a gente tem uma luva que você calçou, não utilizou, essa luva, ela pode ir sim para o lixo comum. Tá? E isso é uma pegadinha de prova sinistra que muitos alunos não entendem. Acha que ela vai ser descartada lá no saco branco, né, com material biológico. Isso eu estou falando porque se a gente não utilizou a luva, ela pode ir sim para o lixo comum. Não é nenhum erro. Tá? Voltando aqui para o slide, deixa eu mostrar outra coisa para vocês aqui. Olha só. Perfuro cortantes sem risco precisam de tratamento? Claro que não, pessoal. Outra pegadinha, né? Eles vão para o descarte correto, apenas. Vamos lá. Se você tem lá a sua lâmina, digamos que você tem lá a sua lâmina, o meu desenho, o pessoal já sabe que é maravilhoso. Você tem lá a sua lâmina, né, no laboratório. Se essa lâmina aqui você não utilizou, se você não utilizou essa lâmina, ela pode ir para o lixo apropriado. Por exemplo, ela pode ir para descarpac. Se você utilizou essa lâmina, né? Você utiliza essa lâmina, ela tem que ir lá para descontaminação primeiro. Ou seja, geralmente ficam naqueles recipientes que contém lá o hipoclorito. Tá lá a reação lá, a solução, o potinho lá com a solução de hipoclorito. Você vai jogar essa lâmina aqui dentro, né? Para quê? Para que ela seja tratada até que seja descartada finalmente. Então, pessoal, a gente está falando de, principalmente isso hoje, né? Esse tipo de descarte hoje, né?
de colocar a lâmina lá no recipiente com hipoclorito. Isso acontece muito em laboratórios pequenos, tá? Que não tem muitos recursos e precisam reaproveitar aquelas lâminas. Em laboratórios grandes, de grande porte, ricos, eles são descartados diretamente ali no perfluorocortante, tá? Então, essas foram as 3 dicas de ouro para você garantir a sua aprovação na prova. Espero que você curta bastante esse canal. Falar em curtir, eu já ia esquecendo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu comentário de onde você está estudando, quem você é, ou se você pretende ter mais material aqui. Escreve aqui se você quer que a gente coloque um material exclusivo, um material bacana, tudo aquilo que pode ser legal para a sua aprovação no concurso público. Então, eu te vejo por aí, ou até mesmo na minha plataforma com o meu curso voltado para análises clínicas, totalmente uma preparação online, que inclusive tem aprovações comprovadas, por exemplo, no EGS, que é um concurso, um dos principais concursos para análises clínicas no país, tá bom? Te vejo em breve e até a próxima.